mal pagamos, para valer vossa justiça que a todos nós sujeitamos. E não nos deixei cair em tentação, mas também livra-nos, Pai, da maldade deste mundo e do além, pois sois o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Ave Maria, que sois cheia de graça divina, nosso Senhor é convosco, salve, ó Mãe Celestina, bendita sois vós, Santíssima, que aos pecadores ensina. Sois bendita entre as mulheres, mas que a todos nos conduz, bendito também é o fruto de vosso ventre, Jesus, ó Virgem Mãe consagrada, salve, Espírito de luz. Santa Maria sois vós, Mãe de Jesus, nos proteja, rogai por nós, pecadores, hoje e na hora que esteja o desencarne do Espírito. Ave Maria, assim seja. Senhor, fazei instrumento que seja da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor que se compraz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão eficaz. Onde houver a discórdia, que eu leve sempre a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé para o irmão. Onde houver erro, que eu a verdade como unção. Onde houver o desespero, que eu leve toda a esperança. Onde houver tristeza, que a alegria, leve a alegria na andança. Onde houver trevas, que eu leve a luz, que nos faz mudança. Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que compreendido, mas amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando é perdoado. E é morrendo neste mundo que nossa vida se alterna, morre o corpo que é matéria, que o espírito governa, para vivermos pós a morte, noutra vida assim eterna. Graças a Deus. Obrigado, André. Então, o episódio de hoje nós trazemos aqui Conhece-te a ti mesmo, né? Que é o cordelzinho do nosso amigo Hélio Gomes. O cordel agora faz algumas provocações para a gente se avaliar, tirar nossas conclusões da prática do Evangelho, das pautas e provações. Mas antes, vou ressalvar, não se trata de carão, nem também de moralismo, julgamento ou sermão. O propósito, portanto, é provocar reflexão. Está no Livro dos Espíritos, procure lá na questão 919. Pois digo com precisão, trata do conhecimento de si mesmo, meu irmão. Qual a maneira mais prática e também mais eficaz para se melhorar na vida, sendo, portanto, capaz de resistir tentações do mal que nos tira a paz? A resposta imediata, de grande sabedoria, foi dada pelo Espírito, como um sábio assim dizia: conhece-te a ti mesmo, na antiga filosofia. O exame da consciência é necessário fazer para rever nossas ações, nosso pensar, nosso dizer, o que fizemos de bom e o nosso mal proceder. Recomenda-se fazer, e sempre ao fim da jornada, a tal interrogativa. Afinal, não custa nada verificar se cumprimos a palavra confiada. O dever fizemos bem? Não ferimos nosso irmão? E com qual finalidade praticamos a missão? Agimos honestamente ou com segunda intenção? Aquilo que nós fizemos, censuramos em outrem? Que podemos confessar para o mundo ou para alguém? E ainda, em que circunstância agimos em prol do bem? Perguntemos a nós mesmos se temos algo a temer, algo oculto que queremos, que até Deus não possa ver. Será mesmo que o juízo vai assim nos absolver? O progresso pessoal parte do conhecimento que cada um tem de si, no ato do questionamento. Mas como então ter certeza para o certo discernimento? Deus não tem duas medidas para a justiça que é perfeita. Dessa forma, imaginemos, se a atitude foi feita por alguém, o que faríamos para agir sem mais suspeita? Também devemos ouvir o que pensa o outro irmão. Por vezes, o nosso olhar não está dentro da razão. Nessa hora, um bom conselho pode ser a salvação. Outra recomendação aqui se faz necessário.
Não devemos descartar o que vem do adversário, pois este não dissimula quando solta o comentário. Deus coloca um inimigo na nossa vida para ser espelho da advertência, capaz de tudo dizer, coisas que até os amigos procuram nos esconder. Enfim, para sempre arranquemos toda a nossa mal tendência, com esforço e com vontade, explorando a consciência, já que foi dado o recado que tomemos providência. É isso, pessoal. Conhece-te a ti mesmo, né? O conselho aqui para que a gente possa estar sabendo lidar melhor com as adversidades, né? Com tudo que acontece no nosso cotidiano. Eu passo a palavra aqui para o nosso irmão Neto, que vai fazer o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que chegaram agora. Bem, boa noite a todos novamente. Pedir, primeiramente, desculpas a vocês pela minha imperfeição ainda estou muito longe ainda, mas, assim, eu cheguei em casa ontem, depois do estudo, a Raquel passou uma mensagem para mim, aí eu vi a mensagem, e eu não me nego a isso aí, porque eu sei que eu tenho a ajuda de vocês, eu tenho a ajuda da espiritualidade, certo? E eu gosto muito de fazer umas colinhas, como eu não tenho ainda o dom da palavra, ainda me falta muitas encarnações, para me chegar até lá, isso não é falta de humildade, não, isso é a verdade, eu tenho que reconhecer que eu ainda estou longe, mas eu tenho vontade e tenho desejo de acompanhar o Espiritismo, o Evangelho, certo? Tudo aquilo que Jesus e Deus me deixou como adiantamento, como ensino, como estudo para que a nossa caminhada ela seja mais perfeita, né? Nós um dia chegaremos na perfeição. Isso eu tenho certeza que sim, porque eu acredito naquilo que Deus disse e que Jesus veio nos dizer também. Então, eu sempre faço uma colinha, mas, como sempre, né? Como esse evangelho é da participação de todos, eu vou ler, fazer um pequeno comentário e vocês, com certeza, vão dar o respaldo final àquilo que eu vou falar, certo? Então, eu escolhi do capítulo 17, Sede Perfeitos, que tem, nesse capítulo, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Eu escolhi a virtude porque isso diz muito comigo. Eu tenho que buscar essa virtude, certo? Então, aleatoriamente, eu abri o livro aqui, mentalizei, abri no capítulo 17 e fui pesquisando aqui, e na virtude que eu li aqui um pedaço e vi que faz muito do meu eu, assim, eu tenho que buscar essa virtude. Eu sei o que é devagar, né? Eu sei que não é nessa encarnação, não é mesmo, mas tudo que a gente planta para colher lá na frente, como sempre se diz, a semeadura, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, então eu tenho que colher, eu tenho que semear a virtude para que um dia eu venha colher ela para mim, certo? Então tudo isso que eu vou falar aqui faz muito parte de mim. Então eu faço essas colinhas porque me ajuda muito. Eu não tenho o dom ainda da palavra, mas eu também não fujo do embate, tá certo? Então eu vou ler aqui do capítulo 17, que é o item 8, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem: ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as tornam e as atenuam. Que as desornam e as atenuam, desculpa. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício mais contraditório,
o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Arnes era virtuoso, e muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, é essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar, mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas, que direi daquele em que todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação não se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quando o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu vos desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhe direi, mas vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humanidade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então vamos para Corinto. A virtude, que está no capítulo Sede Perfeitos. O nosso Pai Celestial falou sede perfeitos. Ele nem questionou, nem perguntou se nós queríamos ou não. Ele simplesmente afirmou, sede perfeitos. Ele colocou o verbo no imperativo, sede perfeitos. Ele colocou a cada um de nós a responsabilidade desse desenvolvimento, que levará a cada um de nós o entendimento da perfeição. Virtudes são qualidades dessas perceptibilidade de que somos dotados, embora a gente nem perceba. Fomos todos nós criados simples e ignorantes, mas todos nós tendenciosos ao processo evolutivo, cabendo a cada um de nós, então, desenvolvermos essas virtudes, essas qualidades das quais Deus espera que nós mesmos venhamos desenvolvermos na nossa trajetória evolutiva. Estamos agora no mundo de expiações e provas, na escala dos mundos que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no segundo mundo, de baixo para o alto, mas mal saímos do mundo primitivo. Então ainda somos criaturas ignorantes, tendenciosas aos vícios, às mazelas, mas trazendo em contrapartida as possibilidades das virtudes. As virtudes, elas não aceitam as possibilidades de... As virtudes... Só um minuto. Me perdi aqui. Então ainda somos criaturas inexperientes, tendenciosas, primitivas. Então ainda somos criaturas inexperientes, tendenciosas aos vícios, às mazelas, mas trazendo em contrapartida aos vícios, às mazelas, mas trazendo em contrapartida as possibilidades das virtudes. As virtudes, elas não aceitam a possibilidade, ao mesmo tempo, com os vícios e as mazelas. A virtude, ela
Não aceitam. Ou você é virtuoso ou não é, certo? E vou dar aqui uns exemplos de virtudes. Virtudes: doçura, brandura, obediência, resignação, fé, esperança, caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação. São virtudes que nós ainda não conseguimos desenvolver em cada um de nós. Agora, se é uma virtude que é uma das maiores, é a caridade. Diz Paulo de Tarso, aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 7. Vamos ver o que foi que Paulo de Tarso falou. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os méritos de toda a ciência, e ainda que não tivesse toda a fé de maneira tal qual transportasse os mundos, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredor, é benigno. A caridade não é invejosa. O amor não trata com leviandade e não se enobrece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso foi o que Paulo de Tarso falou aos Coríntios. E seguindo esse princípio também, no livro Educação dos Sentidos, de Gedson Camargo, ele fala o seguinte sobre a virtude. O desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. O indivíduo, no uso do seu livre-arbítrio, ele age segundo as imperfeições contidas na sua alma, as quais ressentimentos, violência, egoísmo, luxúrias. Não produzir luxúria, não produzir os males morais, e esses serão a causa de muitas dores e sofrimento. E males físicos são as relações mente e corpo, mente sã, corpo são. As dores humanas, elas não são causadas por deficiências morais. As dores humanas, elas são causadas por deficiências morais. E que somente um trabalho perseverante das virtudes retoma o caminho terapêutico. O virtuoso, ele reparte com seus irmãos aquilo que ele recebeu de Deus, pois que dele já é um colaborador. As virtudes são como as pétalas de uma flor, quando se abrem para a vida, exalam seu aroma em todas as dimensões. Espartilho do perfume das virtudes humanas. É um fluxo permanente equilíbrio de solidariedade e de bem-aventurança. As virtudes são para a alma o que as pétalas são para as flores. Isso foi Gedson Camargo que falou. Então, como é importante em nossas vidas a gente se desenvolver as virtudes. Em todos nós, certo? Aquilo que eu li agora que Gedson falou. É o caminho para o nosso sofrimento. E é o fluxo permanente no equilíbrio da solidariedade e de bem-aventurança. Porque nós fomos criados por Deus, todos foram igualmente criados assim, simples e ignorantes. Mas que ao longo das nossas encarnações, nós percorremos o caminho das viciações. E esse caminho faz com que a gente adquira os débitos em nossas vidas, nos afastando da lei do amor, da lei divina. E todos nós que estamos aqui encarnados, temos de deixar de lado essas imperfeições, esses erros. Temos que adquirir a nossa verdadeira riqueza, que é a virtude. E ela, como foi lido aqui, as virtudes tem várias, tem N coisas na virtude. E
que eu estava vendo aqui, através das minhas pesquisas que eu estava falando, a caridade é a que mais se aproxima de Deus, certo? Porque a caridade faz com que a gente evolua e transmita o amor que a gente sente por aqueles irmãos mais necessitados do que nós. Ou não, certo? Então, a caridade é como tem lá naquele... Sem a caridade, a gente não evolui, né? E a caridade é o amor imutável. O amor de Deus, ele é imutável, ele não muda. Essa lei, ela é para sempre. E a caridade, ela faz muito parte desse amor. E nós temos ainda que... A gente ainda tem essa dificuldade muito grande, né? De fazer a caridade. Porque a caridade não é a riqueza, a caridade não é a ostentação. A caridade é aquele amor que nós temos que ter, se despir de todas essas impurezas, de todas essas imperfeições, de todos esses vícios, de todas essas mazelas. É sábio que a gente não vai fazer isso de um dia para o outro, é verdade? Isso aqui é uma pedrinha, é um caminho que a gente vai construindo cada dia um pouquinho para a gente ter essa semelhança, pelo menos aparente, com a virtude. Porque através das nossas ações, através do nosso amor, da nossa caridade, da nossa benevolência, essas pedrinhas que vamos juntando cada dia, para que a gente um dia realmente venha ser tudo aquilo que Deus depositou em nós. Nós somos virtuosos, certo? Eu acredito que nós somos virtuosos. Só que com as imperfeições das nossas encarnações, a gente perdeu. Então, cada encarnação a gente tem que adquirir um pouquinho, porque nós vamos chegar no patamar de ser virtuoso. É uma questão de tempo, e o tempo, para Deus, ele não existe. A questão de 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos. Mas somos nós que temos que nos despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de 1000 mazelas por aí, para chegar na parte da virtude, certo? Ser perfeito, porque um dia nós chegaremos a ser perfeitos. Tenho certeza disso. A caminhada é longa, uns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar, mas que eu tenho certeza que nós vamos ser um dia perfeitos. Tenho certeza disso, porque o Pai nos criou simples e ignorantes, mas nos deixou essas qualidades que a gente ainda não conseguiu adquirir. E nós perdemos ao longo das nossas encarnações, mas também que nós vamos recuperar ao longo das nossas encarnações. Era isso que eu tinha que passar para vocês e peço a ajuda de vocês aí. Desculpe, muito obrigado. Estamos aí, e era isso que eu tinha que falar. Passa a palavra. Oi, alguém vai falar? Posso falar, Raquel? Vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar e elogiar, apesar do texto não falar de elogio, mas, Neto, sinceramente, você com essa camisa, a gente tem que realmente tem que falar mesmo desse elogio, tem que se elogiar. É o espírito da camisa mais bonita que tem hoje nessa sala, é a sua, viu, Neto? Você botou para torar, você guardou aqui, essa aqui vai ser a camisa que eu vou vestir quando for fazer a palestra, quando for falar, quando chegar a minha vez de falar. Mas, tirando a brincadeira, eu vejo o seguinte, que a virtude... Olha, eu tenho colocado, por sinal, nas minhas participações, tentado colocar o foco no espiritismo para o social, para a responsabilidade do outro, né, em relação a gente, em relação ao esforço da gente. Porque se a gente faz o nosso esforço, fazemos a nossa parte, né, lemos sobre o espiritismo, praticamos o espiritismo, né, vivenciamos a cristandade, entendeu? A gente espera que o outro também faça a sua parte, tá? Então,
preciso que a gente cobra também, venha cobrar essa responsabilidade do outro, né? E não só ficar na nossa parte. Né? Então, quando você dá o foco, né? Amplia esse foco da doutrina espírita como uma doutrina social, né? Você também trazendo a responsabilidade do outro, entendeu? Para a ação, para a ação espírita, você está ampliando, né, essa abordagem, a proposta espírita, e trazendo as outras pessoas para o comprometimento. Não adianta eu falar só de meu irmão, vamos melhorar, vamos ser bom, vamos ser virtuoso, se você também não traz essa responsabilidade para com o outro. Né? O outro tem que te ajudar, Neto, para você ser uma pessoa virtuosa. Quando você errar, cabe o outro ter a tolerância, chegar para você falar, né, de uma maneira amistosa, entendeu? Cabe o outro a te perdoar, né, se por acaso o seu erro for de ofensa. O outro tem uma participação muito efetiva na nossa vida. Então, é essa a minha preocupação, é que o foco da doutrina também seja social. É um foco voltado para o outro, para que o outro venha também nos ajudar ao progresso, a nos prosperar. Porque não adianta a gente se olhar, a gente nos olhar mesmo, só para a gente, e outro que se dane, e a gente, como vamos evoluir? Se o amor que nós temos que exercitar, depende do outro. Se a virtude que nós temos que executar, depende do outro. Se a paciência, se a caridade, se todas essas virtudes, todos esses atributos das nossas ações, da nossa alma, do espírito, todos esses atributos dependem do outro. Então, cabe o outro também ser corresponsável para a ação espírita. Né? Então, eu faço essa introdução. Depois, veja só, nesse texto, onde é que está nesse texto que você leu, a coisa que diz que não devemos nos calar perante a injustiça, que não devemos ser obedientes. Aqui você fala sobre a obediência, mas a obediência não é perante a injustiça. Então, não devemos calar perante a injustiça, não devemos ser obedientes perante a injustiça, né? Não devemos ser omissos perante a injustiça. Em nenhum momento a proposta espírita fala nisso. Então, diante das injustiças sociais, diante de qualquer injustiça pessoal, qualquer forma de injustiça que não está de acordo com o que diz a proposta cristã, nós devemos reagir. Aí onde é que está a virtude? De você agir em prol do bem, de você agir em prol do outro, de você agir em prol do reino de Jesus. Porque se o reino de Deus não começar desde já, Neto e Raquel, e seu diálogo, todo mundo está me ouvindo aí. Se esse reino não começa, veio Jesus para a Terra. Jesus veio para a Terra porque é aqui que deve ser começado o reino. Até porque também existe uma promessa de que a Terra vai ser regenerada, vai ser um país, aliás, um planeta perfeito. Então, devemos começar esse reino já. O Neto falou uma coisa que eu queria até levar em consideração, que ele falou aí. Nós não somos perfeitos agora, se Deus quiser, a gente vai futuramente vamos ser perfeitos, ou seja, o bem para depois. Não, Neto. Quando a gente faz o mal, a consequência desse mal não é paga, a gente não recebe imediato. Faça uma ofensa a uma pessoa, vê se essa pessoa não vem com 4 pernas na mão para cima de você. Vem a polícia, vem não sei o quê, vem, num instante se reage. A resposta imediata. Por que é que a força do bem também não tem uma resposta imediata? Você entende o que eu quero dizer? Então, se você é uma pessoa virtuosa, tenha consciência disso, como a Raquel já falou aí sobre a questão da do autoconhecimento, se você é uma pessoa que tenha consciência de suas virtudes, de suas ações do bem, que você realmente tem um esforço, se esforça para ser homem de bem, que esse esforço, a comunidade, né, que também venha a ocorrer de forma imediata. O bem
ele reage de forma imediata, embora que nós não saibamos disso. Né? O bem tem um efeito imediato. Quando você faz um bem, ele tem um efeito imediato. Às vezes, esse efeito não é nem sobre você, mas é um efeito sobre alguém da sua família, é um efeito sobre alguém, um amigo, é um efeito em alguma situação. Às vezes, é um efeito que já começa a operar hoje, agora, nesse exato momento, mas que vai ser consumado amanhã. Então, o efeito do bem ele já gera ação imediata, porque se não fosse assim, não era justo, uma vez que o mal tem um efeito imediato. Se o mal tem um efeito imediato na gente, na pessoa de mal, por que é que o bem não pode ser também? Você entende? Então, é uma questão de concepção de vida, de modo de ver as coisas do mundo, do nosso dia a dia. Né? E você, vendo, então, de uma forma mais proativa, né, você começa a vivenciar proativamente as coisas da vida. Mas se eu postergo todas as ações do bem para depois, não, estou fazendo bem porque depois eu vou ser beneficiado, eu estou fazendo bem porque depois, quando eu morrer, quando eu desencarnar, possivelmente eu vou ter uma bênção de Deus. Não, eu estou fazendo tudo agora, meu esforço é agora, para depois. É agora, Neto. Eu acho que agora é o momento que a gente está vivenciando. Eu aqui e agora. Esse é o momento que importa para que a gente possa, então, vivenciar de fato, de verdade, a doutrina espírita. São essas considerações. Boa noite, gente. Vou dar uma palavrinha. Neto, muito bom esse seu... Você é um ser virtuoso. Todos nós somos, né? Porque eu estava escutando você, escutei seu Hélio, né? E eu estava dizendo, ser caridoso é ser virtuoso, né? Então, a caridade traz as virtudes, né? Aí eu estava vendo ali no texto que você leu aqui, todos esses homens de bem... Não, aqui, peraí. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Curais era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens bem ignoravam eles mesmos, que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de santas inspirações e praticavam o bem com o desinteresse completo e inteiro, esquecimento de si mesmo. Quer dizer que a gente... Aí eu pergunto a vocês, eu estou com essa dúvida. É nato do espírito ser virtuoso ou a virtude é construída? Construída porque ele diz aqui que ele, com suas aspirações, né, santas inspirações, quer dizer, fazia a caridade não esperando ser virtuoso, né? Vinha as virtudes através da caridade. Por isso que a gente espírita trabalha muito a caridade, né? No momento que a gente está fazendo a caridade, a gente está sendo virtuosos, né? Sem nem perceber, né? Mas somos conhecidos pelo Deus, né? Que somos virtuosos. Não precisa a gente fazer nada, né? Aí eu pergunto a vocês, é nato do espírito, né? Você ser virtuoso, ou a virtude é construída? Boa noite para vocês também, dei. Passo para vocês essa bola aí, para me ter esta dúvida. O tema da noite de hoje, né, a virtude, é muito interessante. É a forma como François, ele desenvolve esse tema, né? Ele usou para desenvolver o tema da virtude 4 parágrafos somente. Em todos esses 4 parágrafos, nesses parágrafos ele chama para a gente exercitar a virtude, né, como não poderia deixar de ser diferente. Mas ele faz uma série de alertas o que é ser virtuoso, né, e o que não é ser virtuoso nesses 4 parágrafos. Por que ele faz assim? Ele poderia chamar, né, para que a gente fosse virtuoso e dissesse, e fazer uma abordagem somente no aspecto positivo do que seja a virtude, né? Porque é bom, são características que fazem o homem de bem, né? Ser caridoso, a caridade é uma maravilha, né? Porque enaltece o espírito, a humildade, né?
são sentimentos de nobreza, da condição espiritual nossa, né, do espírito e etc. e tal, e poderia ter ficado só nisso aí. Acontece que ele está direcionando um assunto para um mundo que não tem muita facilidade de compreender esse assunto, né, que é a virtude. A virtude, as virtudes são vários sentimentos, né, que devem ser agasalhados na intimidade do espírito, que são sentimentos, todos eles, de nobreza do espírito, né? Nenhum sentimento contrário à nobreza do espírito pode ser considerado como virtude. E nesse mundo em que a gente vive, existem muito mais os sentimentos contrários, por isso que é um mundo de expiações e de provas, né? É um mundo, conforme dizem os espíritos, onde ainda predomina o mal, né? E ele tem que fazer esses alertas, né? No primeiro parágrafo, deixa eu ver se eu separo aqui, ele começa dizendo, logo após a segunda pontuação, ele faz uma primeira alerta. Infelizmente, elas não são com frequência, as virtudes não são com frequência acompanhadas elas são com frequência, desculpe, acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Mesmo os virtuosos ainda se deixam acompanhar de pequenas enfermidades, né, morais, éticas e etc. Claro, porque a gente está saindo de um estado de espírito, né, onde a gente ainda não conhece determinados sentimentos, como a virtude, por exemplo, e nós estamos entrando, né, nos transformando em seres virtuosos. É claro que a gente não dá um salto de uma hora para outra e nós nos tornamos virtuosos em absoluto de uma hora para outra. Por isso que ele diz isso, né? No segundo parágrafo, ele concita, né? Ele fala o seguinte, que verdadeira é a virtude assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, a virtude, né, que eu vos convido a vos consagrar. Aí vem o alerta no mesmo parágrafo, mas afastai-vos dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade. Por que ele pede para que a gente afaste dos nossos corações o orgulho e a vaidade? Porque os nossos corações ainda estão carregados com esses sentimentos em menores ou maiores graus, né, do orgulho e da vaidade, do egoísmo e etc. e tal. Veja bem, quando a gente fala isso, nós estamos falando para o homem do mundo, né? Esse livro, ele veio para os afetos aos solidários para com o espiritismo, mas é um livro para o mundo, né? E o mundo não tem essa preocupação, o homem do mundo, de todos os continentes desse nosso planeta, eles não têm, muitos, não têm um momento para eles pararem e pensarem e refletirem que têm necessidade de serem bons, de serem cidadãos do bem, de serem virtuosos e etc. e tal. Uma boa parte até tem, mas ainda achando, se julgando o completamente virtuoso, que é o que ele diz no parágrafo seguinte, que é querendo ser o que ele não é. Todo mundo está lembrado porque foi lido isso aqui, né? Aquelas pessoas que se acham virtuosas, quando eles imputam a ele mesmo uma virtuosidade, uma condição de virtuoso, que ele não tem, né? Quando ele diz, em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, esse homem aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Ele sujou toda aquela pouca coisa que ele possa ter de virtuoso com esses sentimentos dele querer se reconhecer, né? Aí, como virtuoso, no caso de Vicente de Paula e outros citados aqui, né, que a nossa irmã Núbia, se eu não me engano, ela colocou, né? Então, o homem virtuoso, ele acha isso tão natural
que ele não se engrandece com essas coisas, né? Quando ele desenvolve a caridade, a solidariedade, o perdão das ofensas, que tudo isso são componentes do homem virtuoso, ele acha que é dever dele fazer isso. É espírito que já tem uma experiência, né, sedimentada dentro dele e visto a necessidade de progredir, de crescer espiritualmente, né? Então, para ele ser virtuoso, é o normal, é o comum, é o que deve ser. E ele não se reconhece como tal, porque ele não se envaidece com isso, ele não tem vaidade, mas ele acha que está fazendo o que ele tem que fazer, né? No último parágrafo, que é quando ele se volta para nós, os espíritas, ele ainda faz um alerta, né? Ele faz um convite, né? Quando diz, ó vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não, aí vem o alerta. Não vos entregueis a semelhante insensatez. Qual é a semelhante insensatez que François se refere aqui? É o espírito querer ser aquilo que ele não é. Querer ser virtuosíssimo quando ele não tem essas virtudes todas, né? E quando ele acha que ele é muito virtuoso, é porque ele já não tem mais a condição de ser um homem virtuoso. E o porquê? Porque ele se expressando dessa maneira, ele está mostrando ser uma pessoa mais ególatra, mais egocêntrica, mais vaidosa do que exatamente virtuoso. E aí ele continua, né? A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Se ele diz isso, é porque precisa que ele deseje, precisa que ele faça um alerta, né? Ele está vendo que ele está fazendo uma proposta que é preciso que ele ressalte todas essas condições que ele tem ressaltado até agora, esses alertas, para que as pessoas compreendam do que ele está falando, façam uma reflexão voltada para dentro de si, se perceba a condição de virtuosidade que ele já tem e entenda que precisa dar novos passos no sentido de se complementar como um ser virtuoso. E aí ele diz, eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muita virtude com o orgulho. Não sei nem se pode ter muita virtude com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, a humildade é um dos componentes, né, da virtude. A nossa irmã perguntou, né, ela fez uma pergunta, eu não vou responder, vou dar não tenho a intenção de responder, mas apenas de levantar uma questão, né, de que se a gente tem um olhar para nós, que nascemos simples e ignorantes, né, nós fomos criados muito simples, hoje nós somos uma estrutura complexa, a nossa estrutura espiritual é muito complexa hoje, mas quando nós fomos criados, essa estrutura era simples, ela não tinha a complexidade que tem hoje. E cada vez que nós espíritos, vamos progredindo mais, vamos nos elevando, evoluindo, essa estrutura se torna mais complexa ainda, né? Então, ignorante porque a gente não sabia de nada. Então, nós não tínhamos virtudes dentro de nós não trouxemos a virtude, mas nós trouxemos as sementes de todos os sentimentos de nobreza do espírito dentro de nós. Isso, o Criador botou isso dentro de nós para que a gente desenvolva. O desenvolvimento da virtude, que é o assunto, tema de hoje, né? A gente vai ter que ter vontade, né? E um esforço no sentido da gente fazer essas sementinhas começarem a germinar e dar frutos de virtudes, né? Pelo esforço de cada um. É uma coisa que a gente só tem, né, aquilo que a gente se esforça por ter. Cada conquista nossa é mérito de cada um. Ninguém faz nada por ninguém sob a condição espiritual, porque senão não ia ter jeito, né? Não ia ter jeito, ok? Então, quando né,
o nosso irmão Hélio, né, falou assim, é também para uma reflexão de todos nós, né? O mal tem efeito imediato em nós atualmente. Por que que o bem não tem, né? E aí a gente para fazer uma provocação, né, como tomando um termo emprestado dele, imitando ele, porque nós somos ainda de um planeta de provas e de expiações onde prepondera o mal. Quando a gente faz o mal está dentro de nós e nós produzimos o mal por força interior, porque é um mundo de provas e de expiações. Quando a gente quer o bem, a gente ainda não tem exatamente a força, né, que o mal tem dentro de nós. Então, por isso que é preciso a gente ter uma vontade maior, uma luta maior, e é o nosso grande desafio, né? Nós já chegamos hoje, né, devemos nos dar por muito felizes, muito contentes por estarmos com Jesus, estarmos na doutrina espírita, que ela nos promove, né, a alunos de um assunto de uma grandeza tão fantástica como a virtude que a gente está estudando hoje, sobre a luz, né, de espíritos desencarnados e espíritos de uma envergadura tamanha que foram convidados para trazer o Consolador que Jesus prometeu aqui para a Terra. Espero que tenha sido claro e eu passo a palavra. José, aí, filosoficamente, ela é construída, né? Filosoficamente, a virtude é construída. E pelo espiritual, ela é aspiração. A gente traz também de outras encarnações, né? Isso. A gente traz aquela sementinha que já é construída, né? Porque quando eu trabalhava, eu tenho aquele termo humanização. Aí, quando foi passando o tempo, chegou um conceito, uma matéria, humanização. Eu disse, se humanização existe conceitos, ou você é humanizado ou você não é humanizado, né? Aí foi cursos de especialização em humanização. Eu achava isso tão terrível, sabe? Que eu acho que humanização não tem conceito, né? Mas, filosoficamente construída, ela existe o conceito, né? Aí agora eu estou entendendo mais que por essa parte, filosoficamente, ela tem um conceito. Mas a gente, pelo lado espiritual, não existe. Ou você é humano ou você não é. Ou você trata o humano como humano sem interesse nenhum, por aspiração nenhuma, né? Por achar normal aquele tratamento, que você disse que eu achava normal, tratava bem o paciente, não porque eu achava normal, ele tinha que ser bem tratado, né? Aí eu achava um curso para me ensinar como eu devia tratar o paciente humanizado. Eu achava isso um absurdo. Mas agora já comecei a entender mais. Obrigado pela história. É isso aí mesmo. Muito bem. Ou pelo menos eu acho que é isso. Acredito que é o caminho, né? O caminho é esse. Obrigada. Isso. O que eu entendi aqui, né? Justamente antes de começar o Evangelho, eu também me questionei na mesma pergunta que ela fez, né? Se a virtude ela era algo que a gente já vinha, né? Já tinha adquirido, ou se a gente adquiria, né? Assim, com o tempo. E o que, lendo aqui nesse Evangelho aqui, o que eu entendi é que, até pela primeira frase, ele disse que a virtude em seu grau maior, né? É o conjunto das qualidades. O que eu entendi, assim, é que a virtude, nós temos qualidade. Somos bons, caridosos, mas para essa qualidade se tornar virtude, ela precisa estar acompanhada da modéstia, como fala aqui, né? Porque, como ele cita, infelizmente, as qualidades, deixa eu ver aqui, infelizmente, quase sempre são acompanhadas por pequenas enfermidades morais, né? Como ele cita, o orgulho, a vaidade, que a gente pode ser bom e, de repente, em algum momento, a gente provocar ou despertar aquele orgulho por ser, né? E quando essas mesmas qualidades, elas não têm elo com orgulho, vaidade, essa coisa do ego, né?
ela está ali assimilada à modéstia, ela se torna uma virtude, porque é um grau, né? Então, eu entendi que, com isso, as nossas qualidades, elas são, como é que se diz? Aprimoradas, a gente, com o tempo, torna as virtudes, né? Foi isso mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Tá certo? Porque a virtude, ela é composta por uma série de sentimentos, né? Então, às vezes, as pessoas... Veja bem, ele diz no mais alto grau. Se ele diz que tem no mais alto grau, tem no mais baixo grau também, né? Senão, não precisava ter esse reforço. Sim, por isso né? que precisa a gente se melhorar, até nas nossas qualidades, para que nós tornemos essas qualidades virtudes. Porque uma coisa por exemplo, é aquela coisa do ser e estar. Nós estamos, mas não somos. Nós temos as qualidades, mas não somos ainda virtuosos, né? Muito bem. Eu entendi a virtude como um grau da própria evolução das nossas qualidades, entende? Como veja bem, o Evangelho vem nos... Pode falar. Na segunda-feira, o Dário falou, né, naquela maneira dele achar dele querer saber quem era ele. Se ele era o Dário dos Anjos da Madrugada e só dos Anjos da Madrugada, ou ele tinha introjetado, colocado dentro dele aquele caráter solidário, caridoso e que deveria ser para com todos. Onde é que ele foi testar isso? Ele foi testar num sinal, quando um pedinte se aproximou dele e ele ficou olhando para ele e disse: e agora, Dário, quem é você agora? Né? Então, ele viu que ele tinha um esforço no sentido de acolher o pedinte, etc, etc e tal. Então, isso aí é como se desenvolve as virtudes. É dessa maneira, a gente precisa. Na verdade, o François, quando ele fala todos esses alertas que ele fala aqui, é no sentido da gente ter uma reflexão maior. A gente olhar para dentro de nós e se perguntar, né, em que nível nós estamos. A virtude, quando a gente bota qualquer sentimento dessa natureza, porque as coisas são meio relativas, né? Então, se eu posso ter quando Chico Xavier chegou a ser um homem muito virtuoso, mas ele foi desenvolvendo a caridade, a humildade devagarzinho, né? As coisas são devagar, porque para a gente poder sair do homem velho, deixar o homem velho de lado e a gente começar a tentar acariciar o homem novo para nos transformarmos nesse homem do tempo atual, do tempo do espiritismo. É devagar que a gente vai. Então, quando a gente dá os primeiros passos, a gente já está hoje, né? Nós temos lá, né, uns aspectos virtuosos, com certeza. A doutrina espírita, ela deve ter transformado-nos de alguma sorte, ainda que nos primeiros passos, mas nos transformou em seres tendentes a serem pessoas virtuosas. Só que a gente vai, como você disse, né? A gente vai completando, até que chega a ser um Chico Xavier daqui uns milênios. Até só porque, desculpa, no que eu li aqui, é que nós ainda estamos, na escala dos mundos, nós somos o segundo, de baixo para cima. Justamente porque tem dizendo aqui, ó, na escala dos mundos, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no segundo mundo, de baixo para cima. Mal saímos do mundo primitivo. Então, ainda somos criaturas ignorantes, tendenciosas aos vícios e às mazelas. Mas, aí tem aquele mais, que é muito bom, mas trazendo em contrapartida as possibilidades das virtudes. Isso. Então, a gente está no mundo de provas e expiações, porque nas escalas dos mundos, nós somos o segundo de baixo para cima. Tem muita coisa para a gente reencarnar. A casa de meu pai tem muitas moradas, não é isso? Então, como nós, isso não é um atenuante, não. Como nós estamos ainda do segundo mundo da escala, então nós ainda somos tendenciosos, como você falou aí, aos vícios, às mazelas.
Mas em contrapartida, nós temos as possibilidades da nossa evolução, de acordo com as nossas encarnações. Tudo aquilo que a gente adquire hoje, para o bem, é depositado lá na continha, lá em cima, lá, para que na próxima encarnação eu venha melhor do que eu vim agora. É verdade? Isso, é verdade. Neto, Eu assim. vejo, assim, Duda falou a respeito, só completar e complementar o que Duda falou a respeito da virtude como sentimento. Eu vejo mais do que isso, sabe? Porque, olha, o amor é sentimento, né? O amor é sentimento. A Raquel sente amor por Gilson, digamos. Mas baixa o sentimento. É preciso ação. Se a virtude não tiver ação, o que importa o sentimento? Você entende? Se eu amo, se eu tenho um sentimento de amor, mas se esse amor não tiver a sua expressão na prática, não é amor. Então, o amor vai gerar filhos, vai gerar união, vai gerar, né? Vai gerar esse trabalho que ela está fazendo aqui, que Gilson e ela e o pessoal toda cá está fazendo. São as ações que a gente vai mensurar, digamos assim, se somos ou não virtuosos. Porque por mais que Duda seja virtuoso, por mais que Neto seja virtuoso, mas se ele não manifestar essas virtudes, né, esses bens espirituais na vida prática, ninguém vai ver a virtude não vai ser expressa, a virtude não vai ser manifesta. Qual é a obra da virtude? Então, pensemos na obra daquilo que nós somos. Se somos pessoas boas, virtuosos, praticamos isso nas obras. Essas são as nossas obras que geram, que cristalizam, né? Que materializam, né? Todo o sentimento de bem, todo o interior de bondade que nós temos, inclusive virtude, amor, né? E essas outras coisas. Mas Hélio, é isso mesmo. A gente se recorde, né, que Jesus disse, conhece-se a árvore pelo fruto, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. O fruto é a obra. Não existe pessoa virtuosa aonde não existe pessoa, a pessoa não pode ser virtuosa quando aparecer uma situação tal que, para ela responder, se expressar diante dessa situação, ela não se expresse com os sentimentos que compõem a virtude. Se ela for realmente virtuosa, no momento da humildade, ela é humilde. No momento da solidariedade, ela é solidária. Ela não anda por aí dizendo que é solidária, dizendo que é humilde, mas no momento que precisa ser solidária, ela é solidária. No momento que precisa ser caridosa, ela é caridosa. Porque se não for, essa árvore não tem fruto, segundo Jesus, né? E só se conhece a árvore pelo fruto, né? Então, é aquela coisa. Eu posso ir Agora tem que ver o que é esse fruto, né, para o espiritismo. Às vezes as pessoas veem uma pessoa indo ali numa comunidade carente e distribuindo cesta básica e diz, nossa, é muito caridoso. Pode ser caridoso, mas pode não ser no conceito de caridade do espiritismo que os espíritos nos conceituam, né? Porque no momento em que ele vai ali, por alguma outra razão que não seja aquela do coração, não se traduz caridade. Tá certo? Então, eu acho que tem esse aspectozinho, né? Quem tem sentimentos, quem já conseguiu trabalhar sentimentos de nobreza do espírito, que se torna uma criatura virtuosa, no momento em que ela se expressa, onde tiver, ela expressa a sua virtuosidade. Por exemplo, a caridade é um componente do ser virtuoso. Se aparecer um momento daquela criatura ser caridosa, né, ela vai ser caridosa, porque ela é um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Humilde, mas é aquele que a gente diz, rapaz, esse cara, como é que ele não reagiu? Como é que ele disse aquela coisa que eu esperava que ele fosse reagir de maneira diferente, no mesmo tom, e é porque ele é um virtuoso no sentido da humildade, né?
Então, é assim. Não tem virtuoso que se expresse diferente do que reclama a própria condição de ser virtuoso. A questão do amor também, né? A questão do amor, dizem os espíritos, porque às vezes a gente diz assim, amar como Jesus amou, né? Que coisa mais difícil. É porque a gente está querendo amar como ele amou, né? Mas o que é que os espíritos dizem? Os espíritos dizem que o amor transcendente é o coroar de todos os sentimentos virtuosos, de todos os sentimentos bons, certo? Então, quem ama naquelas condições, ele é humilde, ele é caridoso, ele é solidário, ele tem todos esses outros sentimentos. Quando o homem consegue colocar dentro de si vários sentimentos de nobreza do espírito, né, aí ele está amando. Então, Duda, não é a ação física, é a ação espiritual. A ação física ela não vai contar, porque realmente, não sei se que ele está praticando é interior. Ele pode realmente fazer uma boa ação, ele pode ser virtuoso praticando uma boa ação, como você falou, mas espiritualmente ele não é nada disso. É aquele cara que diz uma coisa no público, quando chega em casa maltrata a mulher. É verdade? Então, aquele cara que ele usa o microfone para dizer e para elevar a palavra de Jesus e de Deus, falar, e quando ele chega em casa, ele faz a outra coisa totalmente diferente. A virtude, ela é de dentro, ela tem que estar... É por isso que você tem que... Não é aquele cara humildezinho, quando a gente fala que nem humildade, nem é aquele cara que baixa a cabeça. É a humildade de saber que você está fazendo uma coisa que você não precisa se expor, ou expor aquilo que você está fazendo. É íntimo, é seu, ela é resguardada para você, porque tudo que você faz, tem alguém lá em cima que está te vendo, você não precisa ser exibicionista. A questão de você, da virtude, essa questão aí que eu vejo também, de repente Jesus fala, cuidado dos falsos profetas, tem lá, né, no Evangelho, se livre dos falsos profetas, a gente vê muita gente que fala, e o cara tem o dom de falar, mas faz totalmente o contrário. Já falei demais. Neto, vamos chamar Jesus para nos acudir nessa situação. Ele estava na frente do templo religioso com os apóstolos, né? E tinha uma urna para arrecadar dinheiro para o templo, né? E as pessoas passavam ali e botavam muito dinheiro, a gente imagina, né? Pessoas que de maiores posses botavam muito dinheiro e etc, etc. Ele não disse nada. Lá veio uma mulherzinha pobrezinha, que não tinha nada. E bota uma moedinha bem pequenininha que quase que ninguém vê. Ele chama a atenção de todo mundo, que ecoa ainda no universo esse chamado de atenção de Jesus, que aquela mulher, né, dos que doaram naquele momento, foi a que mais fez. O que é que ela tinha de diferente? Ela tinha dinheiro, né? Ela não tinha nem roupa, como é que se diz, que destacasse no meio do... Então, foi o sentimento, né? Não é isso? Eu acho que com essa passagem de Jesus, ele explicita bem direitinho o que é caridade e o que é que não é. Duda, como sempre, você fechou aí. Valeu, obrigado. Mas se não fosse o gesto, esse sentimento não prevalecia. Você entende? O gesto é a ação. O que Jesus quer é o gesto da gente. É a gente incorporar a ação de Jesus, a vida, os ensinamentos, as lições na prática. Neto, tem gente aí que precisa da nossa mão, precisa da nossa ajuda, da caridade. Tem que estar. Não há como você fazer uma caridade, tem que ter ação. É a cristalização, é a materialização, é a expansão do espírito, da bondade do espírito, né, na obra do bem. É isso que vai pesar, né, desde que seja percepção virtuosa. Sim, se ele faz com uma vontade, se sair, ele mesmo, se ele faz com uma vontade, se tem alguma coisa que ele que vai pagar as consequências, entendeu?
Mas o bem que a pessoa fez, isso talvez venha até atenuar as consequências, porque o bem que ele fez, embora de má vontade, as pessoas lá, a pessoa que estava necessitada, está usufruindo do bem. Agora, a má vontade que ele utilizou para fazer o bem, isso aí é uma coisa que ele vai ter que resolver, ele vai ser penalizado sim. Né? Isso aí é outra história que ele vai ter que se ver, né, com a sua consciência. Tá aí porque o início da nossa palestra, da nossa conversa, foi lida por Raquel, né, sobre o exame de consciência. Esse exame de consciência é que vai, às vezes, transformar o nosso travesseiro numa tremenda pedra de paralelepípedo, ou então num travesseiro de pena de ganso, confortável. Né? Aí vai depender muito das nossas ações. Ele é caridoso, mas não é virtuoso. Ele é caridoso, mas não é virtuoso. Eu já ia dizer aqui que Núbia estava gostando do embate aqui, que ela apareceu, ligou a câmera. Quando ela faz isso, é que ela quer, ela está gostando. Ouvindo aqui. Então, pessoal. Ele é caridoso, mas não é virtuoso. É, né, seu Hélio? É muito que é Bom, é muito. É bom a discussão. Eu gostei, né? Você parece que esquentou, né? Que o nosso evangelho aqui no final deu uma esquentada. Foi muito bom. Deu uma acendida aqui. É tanto que eu coloquei aqui assim, ó. Eles estavam falando de obra, de ação, aí ele falou assim, qual a obra da virtude, né? Aí logo em seguida, Duda começou a falar, né? E realmente eu cheguei a concordar, realmente, que a virtude não se mostra em ações, ela resplandece nos gestos, né? Ela resplandece na humildade, né? Que foi a história que ele contou da mulher que colocou uma moedinha lá. A viúva, era a viúva que botou a mão. Ela Sim. deu o que ela não. Todo mundo que botava, colocava o que tinha mais, né? Que não ia fazer falta. E ela não tinha, depois aquilo, só o que ela tinha, na verdade. É isso mesmo. E é isso, que a gente possa. Foi bom, gente. Vocês gostaram do Evangelho? Foi muito virtuoso para a gente. Estamos aqui. Raquel, Oi. eu queria só complementar um pouquinho. Né? Complemente e faça a oração final, tá certo? Ali o que ele colocou, porque o que o alto espera de nós é a transformação moral, espiritual, né? Então, quando eu faço uma caridade sem sentimento, eu não me transformo. Então, eu não fiz nada. Porque não é a caridade que vai me transformar, é o sentimento que eu tempero a caridade, certo? Se eu... É por isso que Paulo disse, né? Se eu vender tudo que eu tenho, se doar para os pobres, não sei o quê, e se não tiver amor, nada eu fiz. Ou seja, ali está muito bem caracterizado que é o sentimento. Então, a expectativa de Deus, do Criador, de nós, é que a gente cresça nas nossas reencarnações. A gente evolua. E a gente só evolui se a gente agasalhar e desenvolver os sentimentos que existem em potencial dentro de nós. É por isso que quando eu faço coisa que que eu digo que não sou, como está dito hoje na virtude, quando eu faço práticas que parecem caridade e eu não sou, eu não cresci. Porque eu não agasalhei sentimentos que me catalisam, né? Me aceleram o crescimento. É por isso. Então, quando a gente desencarna, tem uma maquininha lá que ela mede a gente quando reencarnou, quanto peso de evolução a gente tinha, e quando a gente desencarna, o peso que a gente está levando. Se tiver somado, está ótimo. Tem uns que dizem que aumentou com a pandemia. Né? O povo diz mas, ok. Que depois com a pandemia, ó, engordou. Será que pesou lá também, hein? Quem viver bem a pandemia, tá bom, né? Ok, então vamos agradecendo a Jesus a interação, né, na noite de hoje. Eu acho que fica muita coisa boa para a gente refletir. A oportunidade de estarmos
envolvidos com o seu evangelho, o evangelho do grande mestre, né? O maior homem que já pisou nesse planeta, o homem, né, conhecedor de tudo. E vamos repetir, acompanhando com o sentimento do coração, a prece que ele nos ensinou. Quando um dos apóstolos perguntaram como eles deveriam fazer uma prece, como deveriam orar a Deus. E ele dizes assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha até nós o teu reino de paz e de luz. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como é feita em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, porque também devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cairmos nas tentações do caminho, mas estejas a nos livrar de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu desconcertei você agora com essa deixa terrível que eu fiz, né? Hein? Eu digo, eu desconcertei você nessa última deixa que eu fiz. Raquel, eu queria oferecer uma música ao meu amigo Djalma. Eu sei que ele gosta dessa música, certo? Então, Djalma, essa aqui é para você. Djalma, né? Tá certo. Especialmente para você, Djalma. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em toda essa saudade que ficou, tanto tempo já passou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância amor todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia se você sabia. Essa seu Djalma vai se lembrar daqueles velhos tempos, sabe, Raquel? Eu tenho certeza. Obrigado. Morrendo de Eu olhando na cara dele o tempo